Jesus perante a autoridade romana e perante a autoridade de Israel. Muito bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para mais uma leitura, mais uma conversa sobre a palavra do Senhor. Uma série de vídeos do livro de Lucas. E agora estamos mudando o capítulo, do capítulo 22, entramos no capítulo 23, titulado Jesus perante Pilatos e perante Herodes, as duas autoridades da época. Mas antes, eu gostaria, meus irmãos, que vocês viessem se inscrever no nosso canal, ajuda o crescimento do nosso canal, dê o seu like, marque o sino das notificações para que esse canal possa chegar a mais e mais irmãos, a mais e mais pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus todos os dias. Vamos ler então Jesus perante Pilatos e perante Herodes, no capítulo 23 do livro de Lucas, seguindo a série de vídeos que estamos fazendo sobre o livro de Lucas. Esse episódio também está relatado no livro de Mateus, capítulo 27, do versículo 1, versículo 2, no capítulo 11, versículo 11 ao versículo 26, e no livro de Marcos, no capítulo 15, versículo 1 ao 15, e no livro de João também está relatando este mesmo episódio, no capítulo 18, do versículo 28, e no capítulo 19, no versículo 16. Vamos ler aqui no livro de Lucas, seguindo, porque nós temos aqui 25 versículos para ler. Vou tentar ler o mais rápido possível, para dar tempo para nós falarmos sobre o assunto. Então diz assim: em seguida toda a assembleia se levantou, e levaram Jesus a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo ser Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo em toda a Judéia com o seu ensino. Começou na Galiléia e agora chegou aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que naqueles dias também estava em Jerusalém. Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Estavam presentes os principais sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. Então Herodes, com os seus soldados, tratou-os com desprezo e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. No mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos. Antes disso, andavam em inimizade um com o outro. Convocando Pilatos os principais sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: vós me trouxestes este homem como pervertedor do povo. Examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho nele. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como vedes, este homem nada fez que merece a pena de morte. Portanto, eu o castigarei e o soltarei. E era necessário soltar um detento por ocasião da festa. A festa de Páscoa. Toda a multidão começou a gritar: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Querendo soltar a Jesus, Pilatos falou outra vez com a multidão, mas eles clamavam mais ainda: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, Pilatos lhe disse: mas que crime cometeu este homem? Não acho nele nada que mereça a pena de morte. Portanto, eu o castigarei e o soltarei.
Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos prevaleceram. Então Pilatos decidiu fazer o que eles pediam. Soltou-lhes aquele que fora lançado na prisão por causa de sedição e homicídio, que era o que pediam, e entregou Jesus à vontade deles. E essa vontade do povo, que era instigado pelos principais sacerdotes e também pelos anciãos, era que Jesus fosse crucificado. Mas eles queriam que Jesus fosse crucificado por Roma. Eles queriam que Jesus fosse crucificado por Pilatos. Eles não queriam sujar as mãos com isso. Mas as mãos deles já estavam sujas. Porque eles tinham entregado o Rei dos Reis, o verdadeiro Rei, o Rei de Israel, o Rei, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz. Ele, o Senhor Jesus, estava ali na presença de Pilatos. Pilatos recebeu a acusação. Pilatos, eles começaram a acusar dizendo: encontramos este homem pervertendo a nação. Esse homem estava pervertendo a nação. Eles insistiam que Jesus era um pervertedor, que Jesus estava contaminando a nação. Mas eles diziam ainda mais, que ele estava proibindo dar tributo a César, jogando Jesus contra o Pilatos, que era romano, que ele tinha que dar autoridade a César, que era o seu rei, o rei de Pilatos. Nessa época, Jerusalém estava sendo controlado por Roma, mas entre uma terra onde também em Jerusalém havia um rei, o rei Herodes, que morreu um pouco antes de Pilato assumir. Porém, Herodes tinha filhos, e um de seus filhos, o Herodes Tetrarca, ele assumiu esse trono que era de seu pai. Portanto, ele foi alocado para Galileia. Ele foi colocado para Galileia, para comandar Galileia, sendo autorizado por Roma, que nesse momento Roma tinha o domínio de Jerusalém. Quando Pilatos soube que Jesus era galileu, ele disse: ele é da competência de Herodes, vou mandá-lo para Herodes. Então Herodes recebeu Jesus. Herodes recebeu Jesus com alegria, porque ele queria ver algum sinal visto de Herodes, vendo que este mesmo Herodes é quem havia prendido João o Batista e tinha decapitado João Batista por pedido da sua mulher Herodias, que na verdade era a mulher do seu irmão, que ele tinha tomado para si. Então, Jesus foi levado a Herodes. Herodes, quando viu Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo. Ele desejava vê-lo porque ele queria que Jesus fizesse algum sinal, como se Jesus tivesse que fazer algum truque de mágica para ele ali. Que Jesus tivesse que curar alguém, ou que Jesus tivesse que mostrar que ele realmente tinha poder. Mas Jesus não estava ali para isso. E ele permaneceu calado. Interrogavam com muitas palavras, mas ele nada respondia. Jesus, ele não queria falar nada que viesse a mudar ali o que Deus tinha preparado para ele. Talvez, se Jesus tivesse chegado com Pilatos e tivesse dito: não, eu não sou culpado, eles estão me acusando injustamente. Pilatos havia dito para Jesus: não vê do que eles te acusam? És tu o rei dos judeus? Tudo que Jesus falou foi: tu o dizes. Ou seja, é você quem diz isso. É você quem está dizendo que eu sou o rei dos judeus. Eu vim aqui para dar liberdade a este povo, para salvar este povo, mas não é das garras de Roma.
salvar esse povo da maldição eterna. É essa salvação que Jesus veio trazer a nós. Jesus não veio nos salvar do governo. Jesus não veio nos salvar do que vamos passar neste mundo. Tudo que vamos passar neste mundo, temos que passar. Jesus, ele veio nos salvar das mãos do diabo. Jesus veio nos salvar da perdição eterna. Jesus veio nos salvar da maldição eterna. Ele veio nos salvar para que fôssemos até Ele morar nas mansões celestiais, para salvar a nossa vida, a minha vida e a sua vida. Então, Jesus estava na presença de Herodes. Ele interrogava, mas Jesus não respondia nada. Então, Herodes, com seus soldados, tratou com desprezo. Desprezaram Jesus totalmente. Desprezaram ele totalmente, porque Jesus não fez nenhum sinal na frente de Herodes. Herodes ouviu falar muito de Jesus durante todo o seu ministério, mas Jesus não fez nenhum sinal. Jesus não curou ninguém, Jesus não operou nenhum milagre ali na presença de Herodes. Ele não queria fazer nada disso. Não era necessário. Não era necessário se mostrar para Herodes, dizer, olha, eu sou o Filho de Deus. Herodes deveria saber disso. Assim como cada um de nós tem que saber verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. E que Jesus veio para nos dar vida e a vida com abundância. Vida com saúde, vida com disposição, com energia. Jesus veio nos dar vida, mas uma vida especial. Uma vida. Ele não disse para nós que nós deixaríamos de ter aflição. Muito pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque eu venci o mundo, eu venci o mundo. E ele estava vencendo a sua própria morte aqui. A acusação continuou, convocando. Então Herodes, com os seus soldados, tratou com desprezo, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou enviá-lo a Pilatos. No mesmo dia, Pilatos e Herodes se fizeram amigos. Talvez pela brincadeira ali que Herodes fez, vestiu Jesus de roupas resplandecentes. Talvez tenha tirado gargalhadas de Pilatos naquele momento, quando Jesus retornou com aquelas roupas resplandecentes. Caso é que eles tinham inimizade e nesse momento se tornaram amigos. Então, Pilatos e os principais sacerdotes, os magistrados do povo, disse-lhes, vós me trouxestes este homem como pervertedor do povo. Examinando na vossa presença, eu não achei nele nenhuma culpa das que acusais ele. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como vedes, este homem nada fez que mereça a pena de morte. Portanto, eu o castigarei, soltarei. Naquele momento era necessário que Herodes soltasse um preso pela Páscoa. Todas as Páscoas, Herodes perdoava um preso. E nesse momento, ele tentou soltar a Jesus. Mas a multidão começou a gritar e disse assim, fora daqui com este. A multidão estava sendo instigada, é claro, pelos sacerdotes, pelos principais sacerdotes, pelos anciãos. Estava sendo instigada também pelos escribas, pelos fariseus. Caso é que a multidão começou a gritar, fora com este daqui. A mesma multidão que Jesus curou.
a mesma multidão que Jesus pregou, a mesma multidão que Jesus deu alimento, que Jesus deu amor, que Jesus deu compaixão, a mesma multidão que Jesus acolheu, agora estava gritando: fora com este daqui. Nós temos muitos benefícios de Jesus todos os dias. E por vezes nós dizemos a ele: fora, fora daqui. Nós expulsamos Jesus da nossa vida como se ele não tivesse nenhum valor. Nós temos que dar graças a ele. Nós temos que dar graças por tudo que nós recebemos todos os dias. Jesus, ele nos dá grandes benefícios todos os dias. Jesus é ele quem perdoa os nossos pecados, diz o Salmo 103. É ele quem sara as nossas enfermidades. É ele que nos redime da cova. É ele que nos tira dos laços da morte. É o Senhor Jesus que nos dá a vida. É o Senhor Jesus que nos deu a vida eterna. Através dele, essa vida eterna, que nós não venceremos, nosso último obstáculo na terra é a morte. Depois dessa morte, teremos a vida. A vida é eterna. A vida sem morte. Porque a morte, ela é um anjo. A morte é um anjo que será jogado também no lago de fogo. Diz lá no livro de Apocalipse. Mas, voltando para esta palavra aqui no livro de Lucas, no capítulo 23, eles diziam: fora com este daqui. Dizendo para Jesus: olha, nós não te queremos. Nós não te queremos aqui. Já deu. Encerrou a tua passagem por aqui. Como se ele tivesse sido uma coisa que passou. Simples assim. Como se tudo que Jesus tivesse feito não tivesse valido nada. Naquele momento, os apóstolos haviam fugido. Os discípulos estavam escondidos. Jesus estava sozinho, diante do povo enfurecido, pelo levante dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, dos anciãos, dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, e todos aqueles que detinham a lei de Moisés. Eles diziam dessa forma: fora com este daqui, nos solta Barrabás. Agora, só para vocês ter uma ideia de quem eles pediram para soltar. Barrabás era uma pessoa muito má. Causava sedições na cidade, tumulto. Causava alvoroço na cidade. Fazia confusão com todo mundo. E Barrabás havia cometido também homicídio, que já era, pela lei de Moisés, era para a pena de morte, por apedrejamento. Porém, naquela época, tinha uma lei maior em Jerusalém. Tinham as leis judaicas, e as leis judaicas já estavam sendo meio que abolidas algumas e ressuscitadas outras. Essa lei era punida pelos romanos. Os romanos pegaram Barrabás, que era um judeu, prenderam este homem, prenderam ele, por ele causar sedições, tumulto, e também por causar este homicídio. Pela lei de Moisés, este homem teria que ser apedrejado, porque causou tumulto entre a nação, e também porque causou um homicídio. Mas isto foi abolido. Por qual lei eles apedrejavam? A mulher traiu seu marido. Foi pega em adultério. A lei manda que apedrejemos.
conveniente. Somente a mulher ia ser apedrejada. O homem não guardou o sábado, vai ser apedrejado. Conveniente. Jesus é o Senhor do sábado. Mas aqui, Barrabás, toda a multidão começou a gritar: fora com este daqui, solta-nos este sediador, este homicida, este que deveria ter sido morto pela lei judaica, mas estava preso pela lei romana. Solta-nos Barrabás, o homicida, e crucifica Jesus. Eles falaram para Herodes. Herodes insistiu uma terceira vez, mas o que ele fez de mal? Eu vou soltar a Jesus, o que ele fez de mal? Tá bom, eu vou açoitá-lo um pouco, porque vocês estão dizendo que ele instigou o povo a não dar tributo e coisa e tal. Mas eu não vejo culpa nele para a pena de morte. Herodes tentou uma terceira vez. E eles disseram: crucificam, 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 crucificam. É isso, minha gente. Hoje, muitas pessoas ainda crucificam Jesus. Muitas pessoas ainda querem ver Jesus naquela cruz. Muitas pessoas carregam isso no peito, Jesus numa cruz, como se isso fosse uma vitória. Jesus foi preso, foi crucificado entre dois ladrões. Ele foi humilhado. Ele foi levantado naquela cruz, humilhado. Tiraram a roupa de Jesus. Levantaram ele entre dois ladrões. A morte mais humilhante de todas, a crucificação. Mas eles disseram: crucificam, crucificam. Ainda hoje, minha gente, nós falamos a mesma coisa. Queremos que seguimos pessoas que fazem sedições. Damos amém para pessoas que fazem guerras. Damos amém para pessoas que querem confusão. Mas mandamos Jesus ser crucificado. Vamos parar e pensar um pouco. Nós temos que fazer a nossa parte. Vamos nos redimir do nosso pecado. Nós crucificamos a Jesus. O povo crucificou a Jesus. Mas Jesus se deixou ser crucificado porque ele tinha que fazer aquele sacrifício pela minha vida e pela tua vida. O sangue dele deveria ser derramado. Ele era o cordeiro pascal. Cordeiro que foi morto. No nosso próximo vídeo, vamos falar dessa crucificação. Então não vou levantar nenhum spoiler falando sobre isso nesse momento. Quero ficar nessas palavras do povo. Crucificam, solta-nos Barrabás. Crucificam, crucificam. Vamos sentir o que realmente nós fizemos. Nós entregamos Jesus à morte, crucificando ele entre dois ladrões. Eu quero que Deus abençoe a sua vida. Eu quero que Deus abençoe o seu dia. Te dê paz, te dê sabedoria, discernimento, te dê bênçãos financeiras e abundantes, bênção de saúde para a sua família, para a sua casa, que abençoe o seu lar, porque Ele é o abençoador. Que o Senhor abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.